Bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia? Nessa quarta-feira, dia 23 de agosto, festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América, junto a Nossa Senhora de Guadalupe. Com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, uma alegria estar com vocês, o Padre Renan. Já celebrei minha missa agora de Santa Rosa de Lima, celebrei cedinho na Paróquia São Pedro e São Paulo. Já gravei um vídeo também para poder publicar, porque Santa Rosa é muito inspiradora para a nossa juventude, mostrar a verdadeira beleza da juventude, né? Que é a castidade, a santidade. Essa é a verdadeira beleza, temos que descobrir esse tesouro, como diz o Evangelho de hoje, Da mas vida religiosa desse domingo. terminando a missa, já vim para cá, gravei o vídeo e agora estou aqui preparando para o nosso podcast para ouvir a riqueza e sabedoria do Padre Felipe hoje. Uma alegria É. estar com vocês. Pois conta aí, como é que foi sua semana aí, Raminho, que eu ainda tenho que fazer memória aqui, que foi, não foi tão corrido como outras vezes, mas tivemos coisas por aqui. Não, foi na terça-feira à tarde que nós gravamos, né? Se Isso lembra? mesmo. É. A gente ontem Então ia tentar gravar, não deu já. eu entrei, claro, né? Atendimentos e atendimentos. A única coisa diferente assim que eu fiz que foi um momento de muita graça mesmo foi o sábado. Sábado foi muito intenso, meu Deus, eu fui dormir cansadíssimo, mas foi uma alegria porque tivemos o retiro paroquial da Paróquia Santa Edviges. A Paróquia Santa Edviges é uma paróquia que nós atendemos aqui em São Paulo, o bairro é Jardim Santo Antônio, e, e é engraçado porque uma vivência espiritual dos paroquianos é bem diferente da realidade da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe é uma paróquia que nós atendemos de uma maneira mais, não sei como explicar, mais tradicional, um povo que gosta de uma espiritualidade mais tradicional, não muito de bater palmas. A Santa Edvige não, eles gostam de algo muito carismático. É, eu acho que tudo tem, todas as espiritualidades têm elementos positivos, né, que você pode pegar. Então, nós promovemos um retiro, chamamos o pessoal da RCC para pregar, para conduzir Ministério de Música, animação, tudo isso, um retiro paroquial na Paróquia Santa Edviges, com espiritualidade mais da renovação carismática, né? Nós legionários não sabemos fazer isso, não é que eu sou contra, é que eu não sei, né? Eu não sou de bater palma, pular e dançar, essas coisas não é muito comigo, mas eu respeito, tem espiritualidades assim, então preparamos um retiro e foi bom, foi muita gente, momento de muita graça. Eu estive ali de manhã, depois fui celebrar o batismo dos Ventura, aqui da família da Karen, do Marco Docema, uma família muito querida, paroquianos amigos nossos. E depois celebrei o batismo dos sobrinhos da Karen e já após o batismo fui almoçar com eles também a deliciosa feijoada que o Marcos Docema prepara e que estava tão divulgada que eu falei, vou ter que ir só para provar essa feijoada. Aí foi um momento muito agradável também no meio das famílias, né? Para nós sempre estar com famílias é algo muito gratificante, muito gostoso. Então terminei às 3 da tarde ali, o batismo, o almoço, e já voltei correndo para o retiro da Paróquia Santa Edviges, porque eu tinha que conduzir a adoração e as confissões na tarde. O retiro foi o dia todo. Então, após o retiro, eu celebrei a missa e depois da missa fui correndo de novo na paróquia Guadalupe. É assim, né? Guadalupe, divide, Guadalupe. Porque na missa da tarde do sábado, dia 19, tivemos a investidura de novos ministros. O padre Manuel Viana, que é o vigário episcopal, veio celebrar e, e tivemos a investidura dos novos ministros que foram preparados esse semestre na nossa paróquia. Eu mesmo, eu, o padre Alejandro e o padre Martim, demos as aulas de teologia profunda para leigos, para poder preparar os ministros, né, com eclesiologia, teologia litúrgica, é, teologia sobre o ministério, né, ministros extraordinários da Santa Comunhão. Então foi Lumen Gentium, documentos da igreja, foi algo bem denso. É, e após esses meses, eles foram, agora no sábado, investidos novos ministros. Então, já, graças a Deus, temos mais ministros na Paróquia Guadalupe, porque
assim os ministros anteriores podem ter um pouquinho de respiro, né? Porque antes era muito pesado, eram poucos, eram 5 ministros para toda a paróquia. A paróquia começou a crescer, então precisamos de mais. Então esse sábado foi intenso, foi iniciar um retiro, sair para celebrar um batismo, almoçar, voltar para o retiro, fazer a investidura dos ministros ali na paróquia, a confraternização com os ministros novos após a missa, e depois já voltei a descansar cansadíssimo para casa, mas muito feliz. Foi um momento muito bom, muito intenso. No domingo, como sempre, temos tantas missas, né? Então não foi não foi muito diferente dos outros domingos. A única coisa que foi diferente nesse domingo é que após a missa do meio de meia eu saí correndo para Itapecerica da Serra. Vi o padre Felipe meio rápido ali, porque, mas isso eu vou deixar para o padre comentar, porque ele estava ali, né, presente. Eu só fui para dar um abraço em um dos meus vocacionados. Tivemos a entrega de batina e o hábito legionário, né, e a profissão religiosa dos nossos irmãos. Então eu fui ali para dar um abraço no André, que é novo noviço, e na família dele, que são de Joinville, porque foi quando eu comecei a trabalhar buscando vocações, pastoral vocacional, ele foi o primeiro que entrou no seminário, né? Eu não era responsável ainda, eu era auxiliar, o padre Daniel Inestrosa era o responsável, e o André entrou no seminário com 12 anos de idade, e agora ver ele já recebendo o hábito originário foi motivo de muita alegria. É claro que eu tinha que estar ali, no meio da paróquia é difícil a gente estar o tempo inteiro, mas eu saí correndo, fui lá almoçar em Itapecerica. Cheguei tarde, estava todo mundo já guardado a comida, mas me receberam super bem, super a cores aí. Agradeço muito os padres e toda a equipe que estava trabalhando junto com os padres nesse evento, porque, coitado deles, né? Tudo guardado na geladeira, chegou todo mundo para me ajudar. Não, padre, serve aqui, pega isso, pega aquilo, tá uma delícia, senta aqui. Então, eu me senti em casa mesmo ali na casa, no seminário nosso de Itapecerica, né? Já voltando segunda-feira, nosso dia comunitário, os padres aqui saímos caminhar no Parque Vila Lobos, como é comum que a gente faz. Na terça-feira eu celebrei missa na Unítalo, vi ali a juventude, uma alegria sempre estar com os jovens do liceu na Unítalo, sempre nas missas, nas confissões. E depois na tarde tive 2 reuniões, terço dos homens, e após o terço dos homens, ontem, terça-feira, tivemos a despedida do nosso digno representante do Terço dos Homens, que é o Rafael Cury. Ele vai para a Alemanha estudar, e um jovem que vai toda terça presente no grupo do Terço dos Homens, né? É o mais jovem, é o nosso caçula ali, né? E nessa terça, para fazer a despedida dele, nós saímos comer uma pizza, todos juntos, o pessoal do Terço dos Homens, junto com o Rafael, éramos 3 padres, e foi um momento muito gostoso de agradecer a presença do Rafael, dizer que como comunidade estamos rezando por ele, e que ele tenha um sucesso lá na Alemanha, na sua faculdade, que agora vai começar, né? É, e aqui, quarta-feira, como eu disse, celebrei a missa na São Pedro e São Paulo, 8 da manhã, e agora estamos aqui já para gravar com vocês o podcast Católico Você Sabia, né? Como podem ver, uma ou outra coisinha de vez em quando eu tenho. Agora prepara aí a lista de atividades, visitas pastorais, confissões, direção, bares, restaurantes e tudo que o Padre Felipe vai Não, contar, né? não, não, que isso. Aqui é coisa simples aqui. Essa semana eu tirei o atraso, né, semana passada, quero dizer, de uma lista de direção espiritual online que tinham me pedido desde o ano passado. Me deu até vergonha assim de entrar em contato com esse pessoal que tinha entrado em contato comigo pelo Instagram sobre tudo e pedindo, pare, tem disponibilidade. Isso era julho, agosto do ano passado. E eu fiquei meio que de retornar, ou eles retornavam para tentar combinar, e aí juntou toda a correria e tudo, e nunca consegui realmente me organizar para atendê-los. E aí, essa semana passada, eu falei, não, vou criar vergonha na cara. Foi acho que no sábado, no domingo, não lembro já quando. Aí mandei a mensagem, tinha como umas 15 pessoas ali que estavam ali na lista. Falei, ó, vamos tentar marcar e tal. Consegui com algumas, outras tentaram, aí desmarcaram. Vamos ver, ontem eu tenho uma ontem aí também desmarcou para hoje, mas estamos tentando colocar em dia. E agora deixar, né? Aqueles que realmente quiserem, pois que já corram atrás assim um pouco de tentar remarcar, que eu já deixei já. Ó, você me escreve para saber quando, né? Então pude colocar o dia aí.
essas bolinhas verdes que estavam no meu WhatsApp desde o ano passado. Eu ficava meio nervoso de ver aquelas bolinhas verdes lá, marcando que tinha mensagens ainda por responder, e eram essas pessoas que tinham pedido. Então já respondi E todo mundo, tentei marcar. Sim, você falou agora que agora depende deles, aí todo mundo vai ficar te buscando agora para a direção, hein? Se por isso prepara aí. Não, por isso, aí já num dia eu atendi, na terça-feira eu atendi 4 pessoas, e depois na quarta, isso de semana passada, né, depois que a gente gravou de manhã, de tarde eu atendi 4 pessoas, e na quarta, acho que outras 4, 3 ou 4, acho que talvez uma tenha confessado, tinha cancelado. Então foi assim, meio a tarde toda atendendo, né, em online. Então foi meio corrido, mas foi bom. Poder um pouco encaminhar um pouco as pessoas e tal. São pessoas, algumas meio verdes ainda. Até gente do fora do Brasil também. Tinha uma que eu acho que está morando nos Estados Unidos ou na França, já nem me lembro onde. Mas aí vai, né? Então aí aqui meio a garganta Maneco já é o incomodando. diretor espiritual internacional agora para vocês, hein? Se prepara aí. Não, aí um que outro só. Mas aí já é, coloquei isso ao dia. Aí na quinta-feira, pois já tem minha saída clássica para São José dos Campos, e daqui de Itapecerica, do Seminário do Mater. Joguei meu basquetinho. E depois tive o convite do grande Jefferson Tibais aí para um grande churrasco que ele faz, que é impressionante. É digno de Rafael Brodbeck, esse doutor Brodbeck. Tô esperando, hein? Tô esperando. Ele falou que ia me convidar também. Ah, que Você e isso, eu, ele sério? escreveu uma publicação aí. Eu tô esperando, hein? Pois aí ele me convidou dessa vez, só que tem que ir até lá em São José dos Campos, né? Então você tem que se animar a vir até lá. Aí ele marcou para quinta-feira, então depois eu saí correndo lá para casa dele, cheguei lá, pois já era umas 9 e pouca já. E aí estivemos, né? Fez aí umas carnes bem boas, teve aí, tá, até sobremesa, teve aquela, tipo uma panqueca com doce de leite, que depois coloca uma chapa assim com carvão em cima para esquentar o açúcar e tal. Nossa, tá bom demais, com bananinha ainda ele colocou. Nossa, mas foi bom demais. E aí tinha umas pessoas ali, amigas dele, e uma amiga nossa em comum, outros que eu não conhecia ainda, da banda e tudo, conversamos, foi bem bom assim de conversar também da ajuda que ele dá, do apostolado que ele exerce também com as irmãs missionárias do Espírito Santo, aí das irmãs do Frei Gilson aí, que ele toca bateria junto com elas e tal. E tinha também, acho que um deles que também tocava, acho que teclado ou guitarra aí também, ou já tocou algumas ocasiões com elas, ou eles tocam juntos, não ficou tão claro. Conversamos sobre filosofia um pouco, que eles estudam, e várias coisas ali. Foi bem, bem legal, né? Uma conversa bem boa de amizade ali. Aí já na sexta-feira, pois eu tive já o dia de atendimento, estive atendendo lá em São José, é, umas famílias próximas do reino. Depois, igualmente, no sábado, a clássica missa, na sexta ainda, perdão, tive a missa em Jacareí, com a adoração, que a gente faz na terceira sexta-feira do mês. Então, fui lá em Jacareí, voltei para São José, que eu tinha ainda uma missa do grupo Mais Que Vencedores, que é o grupo que está na Matriz São José. Eles pois, trabalham muito com a recuperação de pessoas até de rua, pessoas drogadas e tal. Então eles têm esse retiro, eu acho que 2 vezes no ano. Não tenho certeza agora se são 2 vezes no ano ou uma vez no ano. E aí pediram para celebrar, eu cheguei lá, pois depois da missa e adoração, fui chegar lá, era 10 horas quase, começamos a missa 10 e pouca, foi acabar quase 11h30. E aí era um grupo de acho que umas 50 pessoas ou mais fazendo, né, na Casa de Retiro o Coração de Jesus, lá em São José. Então foi uma missa assim, não deu para alongar muito a missa, pois dei a homilia e tudo, e depois já voltei correndo, porque já tinha no outro dia missa 8 horas da manhã no CTA, missa clássica que temos. Depois também foi atendimento, e na tarde tivemos a reunião dos formadores aí da localidade de São José. E foi muito boa a reunião, tivemos aí, enquanto estava tendo na casa do Ivan e da Adriana, enquanto estava tendo o ECID ali na parte de trás da casa, então foi bem, bem corrido assim. E já à noite ainda celebrei para a Semana da Família, na capela da Matriz São José, na Capela Nossa Senhora das Graças. Mas também foi isso, né? Era missa às 7h30, foi até o Padre Reizinho celebrar lá comigo, tinha uns 2, 3 diáconos,
estava bastante cheia com o pessoal da Pastoral Familiar, mas foi também meio, né, celebração meio normal, né, assim, com a homilia e tudo, que já foi a véspera da festa da Assunção. Eu celebrei a missa da véspera com as leituras da véspera, mas também foi terminar a missa ali 8h30, 8h40, e voltar correndo para Itapecerica da Serra, porque tínhamos a entrega das batinas, tivemos a entrega da batina de 2 novos irmãos, o irmão André, como o padre Renan mencionou, e o irmão Rafael, do Mato Grosso, e não consegui chegar para a entrega das batinas, porque foi 9 e pouco, eles já tinham acabado, eu cheguei, já era quase 10 e pouco, mas aí no outro dia, eu já tive missa de manhã, 7h30, numa comunidade aqui próxima, da paróquia São José e São Eduardo, 7h30, e às 10 eu voltei, né, voltei já depois da missa, e às 10 tínhamos a missa de profissões, na verdade, de profissão, né, do irmão Gabriel Fernandes, que fez os seus votos, noviço que professor de segundo, e agora mesmo ele está saindo, daqui a pouquinho ele está saindo para o aeroporto já, para seguir sua formação em Cheshire, nos Estados Unidos, vai para as humanidades clássicas lá. Aqui já me despedi dele, e depois estive confessando, e aí depois tivemos o almoço, que quando chegou o padre Renan, né? Então, tivemos até o almoço mais ou menos cedo, a missa foi às 10, acho que antes do meio-dia a gente já estava sentado lá. Pessoal que veio bastante, veio algumas famílias de São José dos Campos, Jacareí, vieram gente de São Paulo, então estava bastante cheia a casa, assim, também o refeitório. Aí os seminaristas do Mater também tocaram umas músicas nordestinas, umas músicas também religiosas para os irmãos, e tudo foi bem legal, bem divertido. Tivemos um almoço ali com bastante tempo ali. E depois eu tive outras Eu duas cheguei, missas. Aí você chegou, eu eu já estava já cheguei, de saída já. cheguei e percebi que o Parineco estava ali porque tinha um monte de famílias jovens com um monte de criança, tudo rodeando. Eu falei, deve ser o Parineco que está ali, ó. E aí, veio uma das famílias que vieram lá de Jacareí. E depois, já na tarde, ainda tive outras duas missas na comunidade da paróquia, na paróquia Santa Rita, comunidade Santa Rita, ali pelo Valo Velho, mais ou menos, já São Paulo. E ali tive celebrando também às 5 e às 7. Então foi intenso já também o domingo, né? 3 missas celebradas e mais uma confissão. Durante as profissões eu confessei também a missa inteira, tinha vários confessores. Não confessos, né? Confessores era só eu, e vários confessos. E depois, na segunda-feira, foi nosso dia de descanso. Ontem foi mais de organização aqui da casa, um pouco é, a atividade comunitária. E já à noite veio o Guilherme, nosso grande Gui, é, assíduo do Católico Você Sabia, né? Assíduo ouvinte do Católico Você Sabia. E aí estivemos com ele, ele passou trabalha aqui em São Paulo, dessa vez ele esteve por aqui, veio aqui visitar aqui, conhecer o seminário, conversamos um pouco e tivemos aí um bom hambúrguer aí numa hamburgueria Na aqui perto próxima, aqui. Guilherme, na próxima o Padre Neco vai me chamar, com certeza. Desculpa, Com desculpa, Padre certeza. Neco, que eu não tive dessa vez, né? De repente, São Paulo, aí a gente combina para ter um jantar desse aí em São Paulo aí. Ele com muito prazer certamente vai nos convidar aí. Mas é isso. E aí hoje aqui, né, já tive minha missa também, celebrei aqui sozinho, né? Tivemos nossa adoração agora há pouco, cheguei até aqui em cima aqui pela adoração. Mas vamos lá, né? Porque já deu muito de Vamos. entretenimento santificante, né? Pois contar para vocês que já hoje eu acho que eu tô, pelo jeito, eu não queria muito ir hoje, mas estou sendo intimado quase aí hoje para São José, então hoje eu já saio para minhas atividades. E eu acho que eu vou acompanhar o arcebispo militar para umas crismas lá no CTA de São José, lá na Aeronáutica. Então, pois vai ser não corrida, mas já vou ter que estar saindo hoje pela tardezinha aí para poder participar lá da celebração. Tá É isso, não tá, famoso. eu tô relutando para ir hoje, mas eu tô vendo que eu vou ter que ir hoje, né? Então, mas vamos lá. E aqui vamos começar com o programa, né? Hoje me toca, né? Me corresponde, e vamos falar de um temazinho que, pois eu comentei muito rapidamente, brevemente, assim, muito por cima, junto ao pessoal da loja Patronos, né, numa live que a gente fez início desse mês de agosto, e queria retomar um pouco esse tempo, no caso aqui já dentro do nosso programa, sobre o progresso espiritual, né? Está grandemente baseado no livro, que eu não me recordo nem de que ano é o livro, mas é um livro já do início
de 1900, do padre Frederick William Faber, se não me equivoco, é um inglês, e é um livro já, pois, um clássico também dentro da realidade, né, da formação da católica, né, da igreja em relação ao progresso espiritual. Eu acho que pode ser de ajuda aí também para despertar em nós cada vez mais esse desejo também de crescer na nossa santidade, né? E no livro, quase ali no início já, ele vai falar que a vida espiritual é toda de contradições. Isto, em outras palavras, quer dizer que a natureza humana é uma natureza decaída. Uma das maiores contradições e talvez das mais difíceis de manejar é a seguinte: na espiritualidade é importantíssimo termos um profundo conhecimento de nós mesmos e, ao mesmo tempo, pensarmos muito pouco em nossa pessoa, o que não é muito fácil de conciliar. Então é bem interessante que ele inicia com essa necessidade, né? Que pois o caminho da nossa santidade pois consiste em nos conhecer, conhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas ao mesmo tempo não pensarmos em nós mesmos, né? No sentido de que pois das nossas comodidades ou daquelas coisas que pois nos é mais fácil, o que gostamos, né? Porque nenhum conhecimento nos pode ser mais útil que saber a situação em que estamos perante Deus. Tudo depende disso, né? Como Deus me vê. Se estamos bem com Deus, tudo está bem conosco. Ainda que as mais negras, né, ou difíceis adversidades nos cerquem, se não estamos bem com Ele, nada está bem conosco. Né? E ainda que esteja aos nossos pés, o que o mundo possui de melhor e de mais brilhante. Então é natural que desejamos saber se progredimos na vida espiritual. E tem que ter esse interesse realmente de saber se estamos progredindo na nossa vida espiritual. Nada havendo de mal, nem sequer de imperfeito nesse desejo. Né? Ao contrário, desde que não seja demasiado a tal ponto de se tornar uma vaidade espiritual. Né? O crescimento não é por vaidade, senão por uma maior união com Deus. Então eu quero saber se pois, estou cumprindo a vontade de Deus, se estou mais unido a Deus, se Deus é realmente o primeiro na minha vida. Por isso é importante termos uma noção clara no que diz respeito à condição da vida espiritual em que atualmente nos encontramos. Quem se converte, quem torna a Deus e começa uma vida nova, sente os primeiros fervores. É ajudado pela prontidão sobrenatural em tudo que se refere a Deus. Mas esses primeiros fervores, né, que podem durar talvez até 1 ou 2 anos, pois dependendo da alma, pois passam. Né, toda essa realidade, né, dos sentimentos que ajudam, passam muito rapidamente. Então pode estar começando talvez o período mais árido, né? O terreno que cavamos é mais duro, pedregoso, então pois é mais difícil o trabalho de crescimento, de santificação. O trabalho termina por perder talvez o encanto à medida que se torna mais penoso, mais difícil. E a perfeição parece-nos menos fácil, né? E a penitência insuportável. Então é chegado o momento de coragem e de prova do nosso valor real, do nosso verdadeiro desejo de santidade, de crescimento. Então vamos começar a viajar nas regiões centrais da vida espiritual, que são na maior parte regiões de deserto. E é aqui que tantos voltam atrás ou sucumbem no deserto, né? Porque já desistem de continuar o seu caminho, o seu de crescimento, de santificação. Então, pois, o padre Frederick Faber vai nos convidar a trabalhar durante algum tempo, tendo em conta os nossos obstáculos e os meios para superá-los. É isso que ele vai trazer bastante bem explicado no livro. E o autor pois, indica 5 sinais de progresso, né, dentro da vida espiritual, né, que vamos entrar rapidamente aqui. Ele fala, se tiverdes 1, está bem. Se 2, melhor. Se 3, melhor ainda. Se 4, ótimo. Se todos os 5, pode se alegrar que a coisa está avançando. Então, pois, e é isso, é um caminhar, o progresso espiritual, a vida espiritual tem que ser um progresso. Então, se eu acho que eu só tenho um deles, pois não tenho que me sentir mal, ao contrário, seguir caminhando. Para quem sabe, muito brevemente, alcançar, chegar talvez aos 5 sinais desse progresso. Vamos lá. Primeiro sinal. Estamos nós descontentes com o nosso estado atual, qualquer que seja?
e anelamos algo, desejamos algo de melhor e de mais elevado? Essa é a primeira pergunta que ele coloca, né? Pois se estou descontente do caminho que eu estou vivendo a minha vida espiritual. Né? E deve consistir num desejo um tanto impaciente de adiantar na santidade, acompanhado de profunda gratidão pelas graças passadas e grande confiança nas futuras, e de um sentimento de viva indignação pelo número muito maior de graças recebidas do que correspondidas. Né? Então, pois eu ainda estou, né, consciente de que estou muito longe, né? Isso já é um sinal de progresso, né? Que estou longe, que eu não tenho aproveitado todas as graças que Deus tem me dado e que, pois, eu vivo com uma eterna gratidão a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Segundo sinal, talvez pareça estranho, mas é sinal de progresso, estarmos sempre a tentar novos esforços. Primeiro, em renovar a intenção de querer a maior glória de Deus, e segundo, em reanimar o fervor. Né? Então, pois renovar o desejo de buscar e querer mais a glória de Deus e de estar reanimando o meu mesmo fervor, que pode estar baixando, e eu, novamente, novos esforços de retomar. Terceiro sinal é também sinal de progresso na vida espiritual, que tenhamos em vista algo de determinado, como seja empregar esforços para adquirir certa virtude, emendar certo defeito ou praticar certa penitência. E aqui, pois, é o caminho que vai progredindo mais. Trabalhar por adquirir uma virtude em concreto, geralmente o trabalho é melhor feito quando concentrado, ou de emendar certo defeito, ou praticar certas penitências ou sacrifícios para o crescimento espiritual. Mas é ainda maior sinal, quarto, mas é ainda maior sinal de progresso, termos na alma a firme convicção de que Deus quer algo de nós em particular. E aqui muitas vezes é também o chamado vocacional, que Deus quer de mim. O chamado vocacional faz parte do progresso espiritual, do crescimento espiritual da alma para responder a Deus o que Deus está pedindo dela. E quinto sinal, certo desejo geral e cada vez mais crescente de adiantar na perfeição não deixa de ter certo valor como sinal de progresso. Só o desejo de maior perfeição já é, claro, um grande sinal de progresso. Né? Não tem uma ordem aqui como que específica que tem que seguir, pois como o autor colocar, se tiver um deles já é sinal de progresso. Se não tem nada deles, pois aí sim eu já tenho que me preocupar, porque talvez eu não esteja trabalhando de modo concreto na minha santificação, desejando crescer na minha vida espiritual. Claro está que a realidade do pecado está presente em nossa vida. Não podemos pensar, sobretudo, né, no início da nossa caminhada, da nossa conversão, ou do nosso desejo de viver uma vida espiritual, que simplesmente a gente vai estar, né, já não tenho mais pecado, já sou um anjo na terra. Não, o pecado continua estando presente em nossa vida, o que muitas vezes nos leva a não fazer o bem que queremos, mas a fazer o mal que não queremos, nos fala São Paulo na carta aos Romanos. Contudo, se o pecado é grande na vida humana, a graça de Deus é ainda maior, é mais abundante. A graça de Deus também se traduz e é experimentada pelo sacramento da penitência, que já temos falado para vocês direto e indiretamente em muitos programas, né? O sacramento da penitência, que é esse modo único de experimentar o amor e a misericórdia de Deus, pois o Senhor veio com um olhar especial para os que necessitam de conversão. E essa é a realidade de cada um de nós. Nós necessitamos nos converter, né? E a conversão já é um caminho de progresso espiritual. Como então podemos aproveitar melhor o sacramento da penitência de modo a trilhar um caminho de conversão, de vida espiritual que nos ajude a viver com mais autenticidade a vida cristã espiritual? Como fazer uma boa experiência de confissão? Essa pergunta pode até parecer simples de se responder, não? É só ir ao padre e de coração arrependido confessar os pecados. Porém, quanto mais compreendermos o sacramento da penitência, melhor aproveitaremos a graça que Deus comunica através desse sacramento. Né? Poderíamos, né, entender o sacramento da penitência como meio privilegiado de receber a graça e misericórdia divinas que nos são comunicadas por meio de toda a vida de Jesus. Né? Mas não só isso, né? Não gira em torno o pecado. O sacramento da penitência gira em torno ao amor e à misericórdia de Deus. E é isso que precisamos voltar sempre mais e mais. Porque além dessa experiência de amor, de profunda acolhida por parte de Deus, o sacramento da penitência nos ajuda a viver um constante processo de conversão.
Não confessamos apenas os nossos pecados, mas nossa condição de pecadores, de criaturas que são dependentes da graça de Deus. E o ser humano facilmente se esquece que é uma criatura dependente da graça de Deus. Começamos até mesmo dentro do nosso caminho de conversão pensar que tudo ou muito depende dos nossos esforços. Quando dependemos da graça de Deus. É a graça que nos transforma. E esse esquecimento nos leva a viver como se não precisássemos de Deus. O cristão que vive desse modo, autossuficiente, no fundo, se afirma como seu próprio Deus. E definitivamente não somos deuses, não somos Deus. E não podemos assumir o lugar de Deus. E o sacramento da penitência nos recorda que não apenas somos criaturas limitadas, mas, sobretudo, criaturas, filhos muito amados e perdoados por Deus. Esse é o grande caminho e é o grande progresso que podemos iniciar na nossa vida de caminhada em Deus, é ver o sacramento da penitência com esse olhar que realmente é o que significa. E que precisamos, né, aprofundar e cultivar em nossa vida. Um olhar de que, pois, somos de Deus, pertencemos a Deus, e que Ele nos ama e tem misericórdia de nós. Uma vez que reconhecemos a beleza do sacramento da penitência, podemos refletir sobre as perguntas já lançadas aqui antes, em especial a pergunta sobre como fazer uma boa confissão. O que devo confessar? Basicamente, tudo aquilo que destrói a comunhão entre Deus, entre mim e Deus, entre eu e Deus, pois tudo isso entra dentro da realidade do sacramento. Como falei, não vou entrar nos detalhes, já fizemos até um outro programa recente agora sobre, né, confissão, preparação, exame de consciência, as realidades que, pois, retornem aí para dar uma olhadinha, né? Todas Eu só nossas ações... queria, Vai, fala aí. desculpa, eu queria comentar uma coisinha de tudo isso que o padre está falando. Existe um princípio básico de vida espiritual que é que não tem crescimento espiritual sem exame de consciência, certamente, né? O padre falou da confissão, tem exame de consciência. Não pode ter crescimento espiritual sem exame de consciência, sem uma boa confissão, por esse chamado, o padre colocou muito bem agora, de conversão diária que todos temos. Porque existe a realidade do pecado original. Então, todos os dias temos que estar examinando-nos para buscar essa conversão sincera, e se for necessário, e é necessário para um crescimento espiritual, o sacramento da penitência. Mas, além disso, eu queria comentar, enquanto o padre estava falando, me veio muito à mente isso, deixar muito claro para os nossos ouvintes essa realidade como princípio da vida espiritual, né? Como princípio da vida espiritual, quem não avança, retrocede. Ou seja, não existe vida espiritual estática. A vida espiritual é dinâmica. Então, ou você avança, progresso espiritual, o padre está falando, ou você retrocede. Esse negócio de ficar parado, padre, eu não cresci nada espiritualmente nos últimos dias, eu continuo igual. Não, então desculpa, não quero te desanimar, mas você não continua igual, você está pior. Por quê? Porque na vida espiritual, quem não avança, retrocede. Por isso esse tema do progresso espiritual e desses 5 pontos que o padre falava é tão importante para a gente ter em conta o nosso exame de consciência, porque a gente tem que estar constantemente trabalhando, senão é muito fácil cair, né? E o erro que pode entrar, que as pessoas acham que é fazer mais adoração, fazer mais terços, fazer... E não é fazer mais. Quantidade, né? Exato. É aprofundar mais. É muito mais a ação de Deus em nós, não é a nossa ação para Deus. Esse é o difícil de as pessoas compreenderem e deixarem verdadeiramente, é, é, realmente coalhar na sua alma essa realidade, né? Então, por isso que eu falava que todas as nossas ações que não contemplam os mandamentos merecem nossa atenção, pois aí é que podem estar as situações que geram fechamento à presença amorosa de Deus e ao próximo. Mais interessante do que ter um padre ou a igreja lhe informando o que é ou o que não é pecado, é interessante que cresçamos na maturidade de fé. Às vezes tem muitas pessoas, né? Padre, isso é pecado, aquilo é pecado. Isso é imaturidade na fé. Isso é falta de responsabilidade na vivência da fé. De querer eu ter uma lista. Não, pois é a minha relação com Deus. Né? Você não fica perguntando ao seu amigo se isso está bem ou está ruim, se isso lhe agrada ou não lhe agrada, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Você vive essa amizade, você vive esse amor. Igual deve ser com Deus.
Uma pessoa que é consciente de sua relação com Deus é capaz de discernir aquilo que a afasta da comunhão com Deus e a coloca em uma dinâmica de fechamento em si, falta de caridade. Perguntas como o que tem me tirado a paz, o que me afasta de Deus, quais atitudes têm me roubado a oportunidade de amar a Deus e ao próximo. Essas são perguntas não só úteis, mas necessárias no processo de preparação para uma boa confissão. Não se trata de desprezar os ensinamentos e as práticas das igrejas, ao contrário, trata-se de assumi-las com responsabilidade e entendimento. Até mesmo na vivência dos mandamentos, até no meu exame de consciência dos mandamentos, não simplesmente um check, 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 né? O que tem me afastado de Deus? Essas perguntas podem fazer parte de uma dinâmica mais profunda de exame de consciência antes da confissão, né? Falamos 2 programas atrás, né? Esse exame de consciência particular, geral, né? Esse exame não se trata simplesmente de ficar recolhendo pecados para serem confessados, mas uma experiência orante de encontro com o Senhor. O exame de consciência não é para ficar de modo até escrupuloso, vendo se eu cortei a unha direito, se eu mordi meu dedo. Não, não. É o encontro de oração com o Senhor. Ó, o galinho aqui tá acordando aqui, agora tá indo mais rápido, mas já tá avisando que vamos já, segundo isso, na metade do tempo, mas eu ainda não tô na metade do trabalho aqui não. Ó, agora tá forte aqui, ó. Aqui, ó. Ainda não tá. Ih, ainda não tá na minha. Eu nem vou falar então. Vou deixar você terminar. Eu ia começar a comentar aqui, mas vamos para lá, porque se já o Galinho avisou e a gente não chegou na metade ainda, é porque Tô tá indo pro recorde aí, hein? Não, 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 que isso, estou quase na metade. Aqui a gente atrasou muito aqui no entretenimento santificante, mas estamos quase lá. Então, esse exame é isso, né? Esse encontro de oração com o Senhor. Isso é o que eu preciso ter presente, né? Um bom exame de consciência se inicia com a invocação da luz do Espírito Santo, seguido depois de uma oração de ação de graças por tanto bem que o Senhor tem realizado em minha própria vida e na vida dos meus irmãos. Então é importante reconhecer a generosidade de Deus, pois o melhor modo de conhecermos e nos arrependermos de nossos pecados se dá pelo contraste entre meu pecado e o amor grandioso e misericordioso de Deus. Então, após esse reconhecimento do bem que Deus tem realizado em minha vida e em geral, somos convidados a olhar qual tem sido a nossa resposta ao generoso amor de Deus, ponderando aquilo que nos afasta de Deus e que nos faz ficarmos fechados em nós mesmos. A vocação humana à vida também é uma vocação ao amor e à abertura. Se algo nos impede de viver bem essa dinâmica, há muitas chances de que aí haja conteúdo para ser confessado. E aqui você pode pensar em muitas coisas, né? Vocação humana, a vida também é uma vocação ao amor e à abertura. A vida, e não falamos só da realidade do matrimônio, né? Abertura aos demais, abertura a Deus, o amor a Deus e aos demais. E, por fim, termino esse exame de consciência pedindo a Deus a graça necessária para a conversão. Então, esse é o primeiro passo, vamos dizer, né? Depois o Catecismo da Igreja Católica, número 2014, comentando sobre isso, vai falar: o progresso espiritual tende para a união cada vez mais íntima com Cristo. Esta união chama-se mística porque participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade. Então, eu preciso da confissão para poder viver o mistério de Cristo, para poder receber os sacramentos, para poder unir-me a Cristo. Porque o progresso espiritual basicamente consiste na minha maior união com Cristo, através da graça. A comunhão é de fundamental importância, então, para o progresso na vida espiritual. E sua eficácia, porém, varia de acordo com o esforço que a alma faz para comungar bem. É Santo Tomás quem nos ensina que a caridade é o efeito próprio desse sacramento. Se recebido em estado de graça, ele aumenta efetivamente na alma a caridade enquanto aptidão. Ele a faz desabrochar em atos se a pessoa a isso se presta e dá sua livre cooperação, comungando devotamente. O amor de Cristo nos urge, né? Caritas Christi urget nos, dizia São Paulo. Por isso a vida sobrenatural sente-se restaurada como corpo depois de uma boa refeição. A Eucaristia é o sacramento que representa e produz a caridade, vai afirmar ainda Santo Tomás. Ela é ao mesmo tempo a expressão do amor de Cristo por nós e a causa de nosso amor a Ele.
Uma alma que comunga devotamente, com frequência, né, em estado de graça, cresce pouco a pouco na vida espiritual, passando do estado dos principiantes ao dos adiantados e daí a dos perfeitos. Santo Tomás soube bem vincular a caridade, esses 3 estágios da vida espiritual. E como a Eucaristia é o alimento da caridade, é ela que vai fazendo escalar, passo a passo, todos os graus da vida da alma. Então, basicamente, a divisão que se faz dentro do progresso espiritual é essa divisão que, desse modo, apresenta Santo Tomás. Tem alguns outros teólogos ou até mesmo santas, né, e que apresentam de outra maneira. Ele apresenta de um modo mais básico, principiante, adiantado e perfeitos. E eu vou passar muito rapidamente, porque é todo um tema, então senão a gente não terminaria isso hoje, né? Mas para falar um pouquinho dos principiantes, bem um pouquinho menos, não, só bem pouquinho, na verdade, os adiantados e quase nada dos perfeitos. Para quem entra, eu acho que também dentro da realidade também, né, sobretudo do que é a nossa própria vida, né? Então acho que pode ser de ajuda aí. Você quer aproveitar e comentar antes de entrar aqui? Pode, Renan. Tem um tempinho aqui para você ainda aí. Não, 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 não. Na verdade é que eu ia dizer que eu ia perguntar para você se essa opção por não falar muito dos perfeitos é porque ainda não está dentro da nossa realidade ou que porque é interessante, mas o padre Paulo Ricardo, quando explica o tema das moradas, é outra forma de dizer, né? Outra forma de fazer essa escala, esses graus da vida espiritual são as moradas. Santa Teresa, na verdade, é o mesmo caminho, em vez de dividir em 3, dividir em 7, né? Mas o padre Paulo Ricardo diz que a grande maioria dos cristãos ficam nas segundas moradas, na grande maioria dos católicos. Ele tem um programa que ele chama As Deploráveis Segundas Moradas, porque é onde a gente fica estancado, né? Então, não sei se o padre Felipe, o motivo de não falar muito sobre o estado perfeito da união mística é porque é só ele que se encontra nesse nível e a gente ainda não consegue entender, né? Por isso. É difícil explicar essa experiência assim, mística já, né? Só Então, quando se chega lá, né? então eu vou deixar isso aí para quando eu tiver essa experiência, então. E como eu acho que é a realidade que vai ajudar mais o nosso ouvinte, pois, claro, vou me deter mais na realidade dos principiantes. Ainda que eu não duvido que possa ter alguns que já estão um pouco mais adiantados. Mas eu não vou comentar muito, mas é interessante que essa realidade ela se intercala, né? Às vezes a gente está vivendo uma vida de adiantado com realidades de principiantes e talvez até certos aspectos da nossa vida espiritual podemos estar quase chegando, né, numa realidade de perfeitos, né, de realidade mística bem alta, mas que, pois, na semana seguinte a gente dá aquela baixada de bola, né? Então, é nossa realidade e a vida espiritual é uma realidade muito dinâmica, não é uma coisa estática, não é cumprir, né? Checklist, cumprir, cumprir, cumprir. Isso não é vida espiritual, né? Não é fazer um monte de coisa, né? Como eu falei já antes, né? É aprofundar e são as moções da graça também. É Deus quem vai dando essa graça de você ir penetrando e aprofundando na realidade da sua vida espiritual. Então vamos entrar, os principiantes. Vou tentar acabar em 15 minutos. Tomara que eu consiga. Os principiantes, no início, trata-se, sobretudo, de fugir do pecado grave e mortal. Ei, alguém se encontra nisso aí? Será que tem alguém ainda vivendo esse caminho? Acho que sim, né? Ainda a No gente católico perdendo. você sabia? Provavelmente não, né? O nosso ouvinte já está. É, eu, eu acho que não, mas, né? Pois é a realidade, a nossa luta para viver a vida de graça. Esse é o primeiro passo, né? O início da nossa vida. A nossa vida de viver uma vida em Deus, de ter uma vida espiritual. Mas que se encontra muitos católicos dentro dessa realidade, de não perder a missa de domingo, de não cometer pecado contra o quarto mandamento, de honrar pai e mãe, de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de ter uma vida de oração, né, especialmente, de Deus ser o primeiro na sua vida. Então, é a realidade, pois. E aí, como eu falava, talvez muitos vamos estar pensando que já estamos lá na frente de adiantar e de repente, pum, voltamos à realidade de principiante, de ainda estar fugindo do pecado mortal grave. Então, né, de resistir às concupiscências contrárias ao amor divino. Né? Depois é a realidade da nossa constante luta. Né? E para isso, os principiantes precisam alimentar e fomentar em si a caridade, o amor de Deus, para ela não se debilitar e morrer.
Comunguem, pois, tão frequentemente quanto possível e com fervorosa piedade, contando com o auxílio de Cristo e esforçando-se de boa vontade. Então, pois, meu início de vida espiritual é caminhar da mão do Senhor. É viver a minha vida de sacramento, penitência para estar na graça e Eucaristia, tanto quanto seja possível. Seria inútil comungar todos os dias sem fazer esse esforço, porque, repito, né, com Santo Tomás de Aquino, sem a cooperação do livre-arbítrio, não há nutrição eucarística. Então, pois, a graça da Eucaristia só vai realmente fazer ter utilidade, realmente nutrir a nossa alma, se, claro, nós estamos vivendo em graça e se vivemos a santa celebração da Eucaristia com todo o fervor que, pois, é necessário. Mas se a alma, por mais miserável que seja, comunga com devoção, a caridade nela se anima, desdobra-se em atos e faz diminuir pouco a pouco as más inclinações que a ela se opõem. E quanto mais vivemos, melhor vivemos a Santa Eucaristia, pois maior vai ser a nossa corrida, nosso caminhar nesse progresso espiritual. Justamente pelo fato de aquecer a caridade como o alimento corporal repõe as calorias perdidas. A comunhão repara o mal causado em nós pelos pecados veniais, suprime pouco a pouco a tibieza que enlanguece nossa alma, sustenta nosso livre-arbítrio na luta contra as más tendências e estabelece o amor de Deus acima dos demais afetos. E assim reduz a impotência, a investida das tentações inferiores. É todo esse caminho que realmente uma comunhão bem recebida vai fazendo em nossa alma. E na medida que vai se adiantando, se tem também o perigo da presunção e do desânimo, né? Esse é o caminho que já começa a entrar no deserto espiritual, né? Porque na medida que vamos vivendo essa união com Deus, vamos entrando no deserto. E essas são as duas realidades que se apresentam muito prontamente no nosso caminhar. Ou uma certa presunção, ou um certo desânimo. Mas também, ao mesmo tempo, temos dois auxílios ou meios particulares que vai nos ajudar nesse caminhar. O recolhimento ou uma constante e tranquila atenção a Deus e aos movimentos do nosso próprio coração, né? Que é o recolhimento, e a fidelidade, tanto às inspirações da graça, como às práticas diárias que o conselho, a obediência ou a própria escolha nos fizeram contrair gradualmente. Então, esses são os dois auxílios: recolhimento, fidelidade. Né? Recolher-nos, né, diante das distrações que o mundo muitas vezes quer nos colocar, ver o que Deus vai movendo dentro de nós, que vai nos movendo nos nossos afetos, no nosso coração, e depois fidelidade às graças que Deus vai colocando na nossa vida, né? Sendo obediente a essa vontade de Deus, tomando conselho para entender, compreender o que Deus quer de nós e tomando essa decisão de realmente ir vivendo na minha vida. Então, toda essa realidade da presunção e do desânimo que pode entrar muito facilmente, né? A presunção, muitas vezes, não lembro se eu vou comentar mais na frente, mas às vezes é até de julgar os outros, né? De fazer juízo dos outros, de já não me sentir melhor porque eu estou começando já uma vida de conversão. Isso acontece com muita facilidade nos neoconversos, né? Que já começam a se converter, já acham que tem que converter todo mundo e que fazer juízo até mesmo da sua família, né? Ou ao mesmo tempo o desânimo, né? Porque vê que não progride tanto assim, ou que tá voltando a cair ou faltar em falhas ou pecados veniais ou até mesmo mortais com muita facilidade, né? E desanimar no caminho. Então, pois recolhimento e fidelidade ao que Deus vai pedindo. E também entra aqui o silêncio, né, no meu dia a dia, como parte dessa cooperação do recolhimento, visitas à Eucaristia, tempo com o Senhor, a prática de conservar na lembrança alguma máxima ou alguma resolução da meditação da manhã, da oração da manhã, daquela oração que eu fiz a Deus, que vai nos servir depois de matéria para orações jaculatórias durante o dia. A mortificação corporal, tão necessária, sobretudo a guarda dos sentidos, né? Sentidos exteriores, né? Visão, tato, paladar, olfato, ouvido, pois guardar toda essa realidade para não dispersar diante das realidades do mundo.
em relação à fidelidade, pois os deveres de piedade tornam-se como que uma condição da nossa perseverança. Então, os meus atos de piedade, pois vão condicionando, vão ajudando na minha perseverança. Mas não é cumprir ou multiplicar atos de piedade para poder pensar que estou crescendo em graça. Senão, aquelas poucas realidades que eu vivo, aquelas realidades de atos de piedade que eu vivo, eu sou perseverante e as faço bem. Do que não pode faltar para esse crescimento, pois vai colocar depois aí o autor, são a devoção a Nossa Senhora, certamente ele coloca essas três realidades, um amor afetivo, efetivo e passivo por Nosso Senhor Jesus Cristo, e um sentimento filial para com Deus. Poderia entrar muito aqui nessa realidade, mas acho que pois, é só citá-los para saber como, pois, essas três realidades não podem faltar no nosso crescimento, no nosso progresso espiritual. Entre as tentações dos principiantes, pois é o desprezo, a mais comum, de pessoas e de coisas, né? Com certo espírito reformador, de querer mudar ou atacar os erros dos outros, né? E o autor coloca assim, o padre Frederico coloca, querer mudar ou atacar os erros dos outros é fazer obra do demônio. Imagina, né? É, temos que evangelizar. Evangelizar não é querer mudar ou atacar os erros dos outros, né? Isso é obra do demônio, né? A obra de Deus está em atacar os nossos erros, os meus erros, né? Os próprios erros, né? Não os erros dos demais. Na medida que vamos nos convertendo e dando testemunho disso, que as pessoas vão se dar conta de que, pois, elas também precisam mudar para o bem delas, para a glória de Deus, para o amar a Deus, mas nunca atacar os outros, né? Então, esse é um grande perigo que às vezes vemos muito facilmente em neoconversos, em pessoas que estão fazendo seu caminho de conversão, em pessoas que estão, né, de querer atacar os erros dos outros, querer mudar os outros. Não, tem que dar testemunho da verdade. E vai dizer o padre Frederico, devemos, portanto, convencer-nos de quão importante é ao progresso espiritual e à santidade interior zelar muito as relações com o próximo, de modo a sermos para ele o odor da santidade de Cristo, a razão pela qual muitos falham no caminho da perfeição. Essa frase eu achei fortíssima, eu tive que colocar realmente, né? Quão importante é para o progresso espiritual e para a santidade interior zelar as relações com o próximo. Como eu trato o meu próximo, né? Na minha família, no meu trabalho, na minha realidade de cada dia. Porque nós temos que ser para o nosso próximo odor da santidade de Cristo, né? Nossa, que difícil isso, hein? Transmitir a santidade de Cristo com a nossa vida. E isso é porque muitos falham no caminho da perfeição. Não pode haver progresso enquanto não lhe for feita a guerra ativa, a paixão ou o pecado dominante. É outro tema que eu acho que temos que entrar ainda, que ainda não falamos, temos comentado talvez em outros programas, falamos sobre os pecados, 7 pecados capitais, certamente, mas acho que precisamos depois fazer um programinha sobre o pecado dominante em mim, e aí o quão importante é fazer um trabalho dessa realidade. Então, sem o progresso, não vai haver progresso se eu não trabalhar o meu pecado dominante, né? Se eu não dar guerra verdadeiramente ativa à paixão ou pecado dominante. E sobre os principiantes, né? Muito resumido, de verdade. Os adiantados, pois eu falo muito basicamente, quando a alma não está mais preocupada pelo cuidado de evitar o pecado mortal, porque as tentações são menos fortes, ela se aplica com segurança a progredir na via da perfeição. Sem deixar de ser vigilante, pois sempre é possível uma queda, né, como mencionamos, ela age como os operários que, de espada na mão, trabalham na construção do Templo de Jerusalém. Essa passagem belíssima do Antigo Testamento. Ela se ocupa, sobretudo, na obra positiva de seu aperfeiçoamento espiritual, mas ela só conseguirá êxito fortificando em si a caridade, a qual anima e move todas as outras virtudes. Por aí se vê a importância da comunhão para o progresso espiritual, no que se tem de mais fundamental e primordial. Então, você vê como esse é o resumo dos adiantados, né? E fala de uma realidade que já se vive nos principiantes, né? Mas de um modo muito mais natural, livre,
que vai se adiantando nessa vivência, sobretudo dessa realidade de Deus. E, sobretudo, aqui, pois, entram as virtudes como práticas e vivências da paciência, do respeito humano, da mortificação e dessa necessidade do diretor espiritual que vai guiando. Então, é aí onde vai se dando realmente essa realidade desse crescimento, desse adiantamento na vida espiritual. Como eu falei lá nos principiantes, dessas duas realidades do recolhimento e depois da fidelidade, essa fidelidade que está na obediência a Deus e no conselho para as práticas diárias. E esse conselho das práticas diárias eu vou alcançar através do diretor espiritual. E, finalmente, os perfeitos. Chegará um dia em que, embora continuando sempre a progredir, essa não será mais a preocupação da alma. Terá deixado de ser esse o seu principal cuidado. Estabelecida já na paz e no equilíbrio, seu grande anelo será, seu grande desejo será doravante, unir-se a Deus e dele gozar. A alma chegou ao estado dos perfeitos, cujo único desejo é morrer para viver com Cristo. E enquanto espera a comunhão do céu, a misteriosa comunhão eucarística é o que mais acalma e estimula esse santo desejo. Esses são os perfeitos. Eu não sei se Padre Renan pode compartilhar conosco como é que é essa experiência, né? Mas realmente É ainda difícil, é difícil descrever em palavras. Eu prefiro descrever assim, ó, nem olho viu, nem ouvido ouviu, né? Ninguém pode descrever o que tem Mas preparado para nós no céu. então, esse é o Não, desejo o de que eu Deus queria para dizer nós, sim né? é que Esse é um desejo de Deus para nós. Mas sabemos que não é fácil chegar a essa realidade, né? Porque nem todos os santos, nem muitos santos chegaram a essa realidade, né? Vários sim, né? Mas não todos os santos, né? Porque ainda, pois, já não ter outra preocupação senão gozar de Deus, né? Pois imagina, não ter preocupação nem com as realidades materiais físicas, do seu comer, do seu beber, do seu nem com a vestir. comida, nem com a alimentação, exato. Então, é algo que são poucos que chegam realmente a essa É realidade. um dom particular de Deus, né? Sem Não, dúvida nenhuma, para poucos. pode falar. Mas com a graça de Deus, não. Digo que é um dom particular de Deus, não é para todo mundo, é para poucos, é um chamado especial de Deus. Mas eu acho que com a graça de Deus, né, a gente sabe, a realidade do batismo é uma realidade grandiosa, maravilhosa, que talvez falamos pouco e valorizamos pouco, portanto, mas é a graça de Deus que age em nós pelo batismo faz coisas com que humanamente nós não poderíamos fazer. Então, esse crescimento espiritual até chegar a um nível assim de virtude e tal, humanamente é impossível, mas a graça faz possível coisas que para nós humanamente são impossíveis, né? Então, enfim, cabe a nós colaborar com a graça. Eu acho que essa é a realidade. E vamos caminhando à medida em que Deus vai nos dando a graça de caminhar. E se Deus nos dá um dia a graça de poder viver já aqui nessa terra, essa união mística com Ele de tal forma que eu não sinta necessidade de nada aqui deste mundo, só gozar da presença de Deus, vamos agradecer por isso, né? Enquanto ainda não recebemos essa graça e temos que estar aqui gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, também valorizar a graça de Deus, porque tudo é graça e sem a graça nós não podemos nada, né? Então, acho que é por aí o caminho de crescimento nosso. Mas confiemos em Deus, façamos a nossa parte, correspondamos às graças de Deus, tratemos de viver pelo menos a vida de principiantes, né? De caminhar, claro que estamos chamados a mais, né? Não desejar ficar no princípio, né? Querer adiantar, mas sabemos que é esse, né? Altos e baixos, talvez, na nossa vida espiritual, que tomara não seja por uma falta de correspondência nossa, né, de uma vivência de nossa da graça, mas lutar para que realmente, pois, a nossa vida seja cada vez mais esse progresso para Deus, né. E é isso, queridos amigos, pois espero que seja de ajuda, né, acho que pelo menos tentei deixar de uma maneira clara e simples, né, essa realidade do progresso espiritual, e pois nos esforcemos, ajudados totalmente pela graça de Deus, para fazer esse caminho de progresso, de santificação espiritual, que pois gosto de colocar e gostei né, de reforçar isso, né? Essa realidade tem que ser também para os demais, para o meu próximo.
Se as pessoas não veem santidade em nós, né, começa a duvidar um pouquinho do seu progresso espiritual, né? Talvez ainda não esteja tão perto assim, ou tão alto quanto, ou tão profundo quanto você acha, né? Pois é isso. Muito obrigado, Padre Renan. Obrigado aí pela sempre disposição aí de estarmos aí gravando. E seguimos aqui com vocês na próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Muito bem, obrigado, Padre Felipe, obrigado, querido ouvinte. Tenho certeza que agora é o momento da gente sentar, pensar, meditar e buscar também o nosso progresso espiritual, né? Cada um está seguindo a sua caminhada, seguindo a vontade de Deus na sua vida particular, né? Então, tomara que dentro do seu caminho também nós possamos ir crescendo, crescendo sempre, avançando sempre. Tenho certeza que esse programa também pode servir muito para isso, e esse é o nosso objetivo aqui também, né? O seu crescimento, a sua formação, e como dizemos sempre, né? Estamos à disposição aqui para os seus comentários, feedback, dúvidas, etc. Eu falei para o Padre Felipe, vamos tentar, não sei quando, mas vamos tentar abrir uma caixinha de perguntas ali no Instagram do Católico que você sabia, até para você ir colocando suas sugestões, dúvidas, perguntas sobre um programa, o que não entendeu, alguma coisa que pode aprofundar. Acho que para nós vai ser enriquecedor também escutar suas sugestões, seus comentários. E que Deus abençoe muito e seguimos crescendo espiritualmente na nossa caminhada rumo ao céu. Obrigado, Padre Felipe. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Até semana que vem. Fique com Deus.